boa tarde aos presentes e agradeço a vossa presença. Peço desculpa aqui pelo estado nasalar, digamos assim. Nós hoje vamos ter o prazer de mais uma sessão de 2 dedos de conversa, em que a temática fala por si, as altas expressões. Temos aqui o Sr. Professor Jorge Saraiva, que nos presenteia certamente com uma lição nesta área que é de facto um nome, o Sr. Professor a nível internacional nesta área, e portanto, para além do Sr. Professor Jorge Saraiva, ainda temos a presença do Sr. Engenheiro Rui Queiroz, da Hiperbaric, e do Sr. Engenheiro David Azedo, das Sopas da Graciana. Portanto, contextualizando no mundo real das altas expressões e que também seguem e interligam a academia nesta área. Portanto, será um prazer para todos nós aprendermos um pouco mais ou aprendermos pela primeira vez a temática. Portanto, o tempo agora é vosso. Muito obrigada pela vossa vinda, pelo forcing que fizeram de vir, e muito obrigada, professor, pelo seu tempo, que é tão precioso, por estar aqui connosco, que é sempre um prazer. Muito obrigada. É um prazer. Com licença. Posso então iniciar? Pronto, então, boa tarde a todos. Antes de mais, gostava de agradecer o convite que me foi dirigido por várias pessoas, pela instituição, o IPBEJA, pela Liliana e pela Rita, pelas minhas alunas de doutoramento. Estar na presença também aqui à distância, e pedir desculpa também por não poder estar aí, mas de facto as distâncias são grandes e com estas capacidades de tecnologia informáticas podemos fazer muita coisa à distância. Também está na presença do Rui Queiroz, também no meu doutoramento, portanto estamos muito bem acompanhados. E então eu vou falar para vocês, como está aqui o título, na alta pressão da pasteurização não térmica de alimentos, avaliável com aplicações na área da bioquímica e biotecnologia, mas vou centrar muito aqui na pasteurização não térmica de alimentos. Contando aqui a assistência aos meninos e às meninas que estão aí a ser formados, não é? Estudar. Quem é que já ouviu falar na alta pressão? Ponha ali no ar. Consegue puser a Liliana e a Rita? Puseram alguns? Então, se puseram alguns, nada não sumam todos para já. Ainda vou fazer uma prova oral. Pronto. Eu vou explicar aqui um bocadinho esta nova tecnologia, não é? Como vocês sabem, a pasteurização não pasteurização vem do pasteur e a pasteurização térmica, não é? Que nós tínhamos há muitos anos, ou seja, aquecemos de alimentos naquilo que nós denominamos um binómio de tempo e temperatura e atingimos um nível de pasteurização e chegamos segurança microbiológica e prazo de validade alargado. Acontece que esse tratamento térmico, não é? De pasteurização, acaba por afetar a qualidade de alguns alimentos. E altera um pouco, de modo geral, altera um pouco a natureza fresh-like, ou seja, raw-like, cru, fresh do alimento. Com a exigência dos consumidores para terem alimentos seguros microbiologicamente, mas cada vez com melhor qualidade. Várias tecnologias foram estudadas nas últimas décadas, visando, no fundo, inativar micro-organismos, destruir micro-organismos, a atingir a pasteurização, mas não usando calor. Portanto, desde aquecimento óptico, fluxos elétricos, ondas rádio, ultrassons, etc., várias ondas de choque, várias tecnologias que foram estudadas e também a pressão. E, de facto, chegamos hoje numa altura em que a pressão é aquela que, como vou mostrar, aquela que comercialmente está claramente mais implantada no mercado e em crescimento. Portanto, eu penso que isso é a prova do potencial, da capacidade desta tecnologia em relação às outras tecnologias. Falando um bocadinho aqui, o sumário que eu vou falar a isto, portanto, princípios de funcionamento da tecnologia, aplicações atuais, estado do mercado comercial e os equipamentos, e depois algumas aplicações futuras que eu acho que são importantes para vocês que são jovens e que eu penso que vão viver, pelo menos no futuro, que eles põem para a área alimentar e que um bocadinho para a área biotecnológica, vão viver com algum potencial e com algum interesse em fazer investigação aqui nesta área. Portanto, princípios da tecnologia de alta pressão. Como é que nós aplicamos estas altas pressões? Nós temos uma bomba de baixa pressão, que bombeia óleo para um multiplicador ou intensificador de pressão, e depois este multiplicador ou intensificador de pressão bombeia água para dentro de um vaso que tem forma cilíndrica e onde nós temos os nossos alimentos normalmente pré-embalados. E eles vão ser comprimidos em toda a sua superfície
por uma força igual, intensidade igual. Quando nós dizemos que aplicamos pressão hidrostaticamente, contrariamente a quando nós aplicamos pressão comprimimos um barro de uva, com os dedos, nós facilmente esmagamos um barro de uva, porquê? Porque estamos a aplicar pressão anidostaticamente, aplicamos força em baixo e em cima e não dos lados. Aqui aplicamos hidrostaticamente e, portanto, conseguimos mais manter a forma e a estrutura e as características dos alimentos. Isto leva a um princípio importante desta tecnologia, que é o princípio da homogeneidade. A pressão é transmitida quase instantaneamente, ou seja, nós podemos gerar pressão muitíssimo rápida, é só investir em bombas, e também homogeneamente. O que é que isto significa? Que quando eu atingo uma determinada pressão dentro do meu vaso, todo o alimento está a essa pressão, independentemente do seu tamanho, da sua forma, da sua geometria. O que não acontece na pasteurização térmica, em que temos gradientes de temperatura e que nos atrasa o processo e que contribuem ainda para degradar mais a qualidade do alimento. Aqui nós não temos isso, portanto o processamento é independente do tamanho e geometria dos produtos e não existe scale-up, que é muito importante. Porquê? Significa que, está numa aplicação de laboratório para a indústria, não temos que fazer nenhum estudos. Como o processamento é independente do tamanho e da geometria, nós basicamente estamos o binómio pressão tempo aqui nas altas pressões e estamos em laboratório e passamos para a indústria sem grandes preocupações, sem necessidade de fazer scale-up. Normalmente o elemento dentro do processamento, hoje começa a haver também algumas possibilidades interessantes que abrem novas perspectivas de fazerem o processamento antes de embalar. É uma tecnologia plug and play, basicamente precisa de corrente elétrica e água da torneira, muito interessante, muito fácil de aplicar. Ambientalmente também é muito importante, energeticamente, na água reutilizada, não gera efluente, portanto muito importante, cada vez mais hoje, importante do ponto de vista ecológico e da sustentabilidade. E há alguns anos eu dizia que era cara, e agora vou dizendo que é cada vez menos cara. De facto, a evolução de equipamentos industriais tem sido de modo a que o preço, embora o equipamento, o investimento inicial seja ainda considerável, mas o custo de processamento por quilo, por litro, etc., tem vindo a baixar de modo muito interessante, o que tem aberto a porta a mais empresas entrarem nesta tecnologia. Até que nós falamos alta pressão, na indústria alimentar, a nível material vamos acima, mas a nível industrial, na área alimentar, nós aplicamos pressões de equipamentos comerciais, aplicamos pressões até 600 megapascal, ou seja, 6.000 atmosferas. Recordem-se que nós vivemos com a pressão de uma atmosfera na Terra, nós, mais ou menos ao nível das águas do mar. Aqui estamos a falar de aplicar 6.000 atmosferas, o que equivale à pressão que faz sentir na base de uma coluna de água com 60 km de altura. E, portanto, nós não temos estas profundezas aquáticas na Terra. A maior profundeza aquática que se conhece são cerca de 11.000 metros. Outra analogia, mais ou menos, assim de modo muito grosseiro, 6.000 atmosferas equivalem a concentrar o peso de 3 elefantes médios na superfície de uma moeda média, digamos assim. Então, estão a ver que os materiais que são utilizados, a tecnologia que é utilizada para aplicar alta pressão é considerável, mas hoje é banal, digamos assim, é corriqueira e tem já bastante experiência. E aplicações atuais? Vocês encontram um enormíssimo e um crescente número de produtos que são pasteurizados por esta tecnologia. Um dos primeiros foi o guacamole, uma pasta de abacate, que continua a ser um dos mais importantes, que foi muito importante na altura para a tecnologia se impor como uma tecnologia que consegue pegar numa pasta de abacate, garantir a segurança microbiológica, aumentar o prazo de validade, mantendo basicamente as características do guacamole fresco que acabamos de fazer. E se ele não for pasteurizado por alta pressão, tem muito poucos dias de prazo de validade e não existe outra tecnologia que consiga garantir a sua pasteurização, mantendo de facto estes níveis de qualidade excelentes. Depois dos sumos, muito interessante, a Evolution Fresh, que vocês veem nas lojas da Starbucks, portanto, basicamente todos os sumos que eles vendem, pelo menos até há pouco tempo, eram da Evolution Fresh, então, são todos sumos pasteurizados a frio por alta pressão. Ostras também, as pessoas muitas pessoas gostam de comer ostras cruas e, portanto, faz com que isso seja um risco microbiológico. E, portanto, há alguns anos uma empresa começou, e hoje isto é banal, nós conseguimos, de facto, reduzir a carga microbiana das ostras, garantir segurança microbiológica e, basicamente, temos ostras cruas na mesma, que têm alterações das suas qualidades organolétricas e sensoriais. Como todos os produtos que pretendem uma panóplia muito grande e crescente, eu vou dar só o exemplo aqui de dois que eu acho muito icónicos. Pelos exemplos em si, mas também que nos tocam muito a nós, Portugal. Um deles é o presunto. Como sabem, todos nós comemos presunto basicamente, mas esquecemos muitas vezes que é um produto cru.
seja, que não sofre nenhuma pasteurização e, portanto, tem algum risco microbiológico. Eu lembro quando era mais novo, nas aldeias, ouvi dizer as avós para as netas que estavam grávidas: cuidado, não comas presunto, não comas chouriça crua, porque tinham noção que há aqui algum risco microbiológico. É evidente que nós vamos ganhando imunidade ao longo da vida, mas para exportar para alguns países é preciso garantir a ausência de patogénicos. E hoje não existe, que nós conheçamos, nenhuma outra tecnologia que permita fazer o que a alta pressão faz, que é pasteurizar o produto, mantendo basicamente o produto igual, sem alterações de qualidade. E, portanto, garantido a ausência de patogénicos e com uma qualidade basicamente igual ao produto não pasteurizado. Até um caso de processo e que demonstra a capacidade da tecnologia de fazer isso, de matar quer à superfície, quer no interior do produto, patogénicos, porque o comportamento de alta pressão não depende do tamanho nem da geometria, mantendo de facto a característica de carne crua, de presunto em si. Chamo também a atenção, para depois eu vou falar do segundo exemplo: vão todos os supermercados, vão alinhar os preços para aquela zona mais nobre, não vão ter evolution fresh, mas tem lá muitos tubos de várias empresas que estão pasteurizados por Portugal. Okay? Então, provem, são excelentes, há muito boa qualidade. Então, refeições pré-cozinhadas, por exemplo, purés, por exemplo, para crianças, que hoje conseguimos produzir pasteurizados a frio para alta pressão. E agora vem o segundo exemplo, que anda à volta dos queijos, que são queijos de uma empresa comercial, uma mistura de iogurte com sumos também pasteurizada por alta pressão. É um exemplo que por acaso está ligado com o tema do doutoramento da Reitenácio, que é também a pasteurização de queijo. A Reitenácio trabalhou com queijo da terra, que, como sabem, é feito obrigatoriamente com leite cru, e portanto há aqui algum risco microbiológico, não é? E o que fizemos foi processar o queijo depois por alta pressão, e contrariamente às outras tecnologias, como o processamento térmico, que vai fundir o queijo, aqui mantivemos o queijo que ficou na mesma, foram queijos inteiros, ficou na mesma, não houve alterações. Fizemos um estudo ao longo de 500 dias de conservação depois da pasteurização por alta pressão, e ao fim dos 500 dias a Reitenácio fez, a vossa professora fez análise sensorial, e todos os provadores, a maior parte dos provadores, foi opinião geral, resultado geral, que o queijo aos 500 dias pasteurizado por alta pressão era muito mais parecido ao queijo antes de pasteurizar do que aqueles queijos que não tinham sido pasteurizados. A não pasteurização do queijo por alta pressão levava que decorresse a maturação normal do queijo, com proteólise, lipólise, etc., endurecimento, enquanto que o de alta pressão não. E isto, reparem, garantindo a segurança microbiológica. Muito interessante. São dois exemplos icónicos do produto e do queijo que eu gosto de dar, em que, do meu conhecimento, não há outra tecnologia que consiga fazer isto neste momento no mercado. Mas nos últimos anos, algumas grandes empresas começaram a entrar neste mercado da pasteurização por alta pressão, algumas indiretamente, como a Subway, a Hormel Foods, que comprou uma empresa, e também já tinha carne, que comprou uma outra empresa, enfim. Um outro exemplo é o que é espaciado, que aumenta muito para a qualidade. O setor dos sumos é um setor muito interessante. Está muito em crescimento, porque nós gostamos de sumos frescos, com bom sabor, etc. E os sumos de alta pressão são feitos a partir de fruta fresca, espremida na hora, feito o sumo, vai para a máquina de alta pressão, é pasteurizado e vem para o mercado e nunca é aquecido. Portanto, aconselho-vos sinceramente a irem lá, comprem um par de sumos, sei que são um bocadinho mais caros, mas é uma experiência única que vocês vão ter de facto da qualidade destes sumos. Não só da qualidade, mas também da funcionalidade e do aspecto mais saudável destes sumos. Ora, então como é que chegamos a esta grande panóplia? Só mostrei aqui um bocadinho dos produtos que hoje temos por alta pressão. De facto, desde 1990, o gráfico aqui começa em 2001, mas desde 1990 foi colocada a primeira máquina numa indústria do Japão. Como estão a ver aqui nas barras, o número de máquinas ao longo dos anos foi aumentando, mas relativamente devagar. Mas se nós pensarmos desde 2010, estamos a falar basicamente de 12 anos, desde 2010 tínhamos 130 máquinas, nós hoje temos qualquer coisa como 650 máquinas a operar na indústria. E como eu disse, a máquina ainda é a parte mais cara de tudo isto. Mesmo assim, as empresas compram, têm vindo a crescer, não foi afetado pela pandemia, correu muito bem. E aqui na linha azul temos também a linha que nos diz a capacidade de processamento embatelada de todas as máquinas que temos neste momento na indústria. E, portanto, dá-nos a ideia também que não só se estão a vender bem as máquinas, mas também normalmente se estão a vender máquinas maiores nos últimos anos do que se vendiam nos primeiros anos. Eu já vou mostrar também aqui um slide para ver a evolução tecnológica que ocorreu ao nível dos equipamentos. A tecnologia começa a ser algo
daquelas empresas que fazem estudos de mercado, a dizer que, sim, senhora, o mercado de alimentos pasteurizados de alta pressão, processados de alta pressão vai aumentar, então também vai aumentar o mercado de venda de máquinas, vão ser precisadas mais máquinas para produzir estes equipamentos. Essa parte está no radar destas empresas. Para dar um exemplo do que é que ocorreu em termos de equipamentos, estão com 2 equipamentos, uma empresa portuguesa, que foi, se não a primeira na Europa, uma das primeiras na Europa a ter processamento de alta pressão, e que estão há cerca de talvez 20 anos. Estão a ver que são coisas muito básicas, muito pequeninas, mas reparem que a vontade das empresas de terem equipamentos de alta pressão, que produzam cada vez mais, sejam cada vez mais rentáveis, o facto é que hoje nós temos coisas como estas, muito mais sofisticadas, muito maiores, que não tem nada a ver com aquilo que tínhamos há 20 anos. Okay? Isto é só para dar um exemplo, depois penso que o Rui Queiroz também vai dar aqui algum exemplo ainda mais aprofundado da Hyperbaric, que produz equipamentos destes, mas está a ter uma evolução brutal, o que diz de facto que a tecnologia está de vento em popa. E hoje, aquele de batelada, o maior, tem um vaso de 125 litros e produz cerca de 3 toneladas por hora. Como disse, há um jato que processa também, sem embalar antes, assim, é outro conceito, talvez o Rui depois nos vá falar. Então temos aplicações comerciais a este tema, não é? Depois vou voltar uma das ostras, vocês recordam aqui quando eu demonstrei as ostras. Tem aqui uma tinta amarela, vou explicar que isto não é para enfeitar, ou seja, as ostras pasteurizadas para alta pressão têm tendência a que as conchas abram espontaneamente e, portanto, isto era um problema para vender as ostras, mas quem come ostras sabe que são muito difíceis de abrir. Isto foi transformado rapidamente numa oportunidade de negócio e depois, a mais longo prazo, numa segunda oportunidade de negócio, que eu vos vou mostrar um vídeo no fim, que é, põe-se uma cinta termorretrátil que agarra as conchas e aquilo que era difícil de fazer, que era abrir as ostras. Neste momento, as criancinhas em casa cortam isto ou tiram uma coisinha de borracha e come-se a ostra sem problema nenhum. Potenciais aplicações futuras, então. Okay? Temos aqui potenciais aplicações futuras. Temos a pasteurização, é comercial, não há nada que inventar, é só dar os nossos produtos, desenvolvê-los e pô-los no mercado. Estamos agora a falar de um processo que é Pressure Assisted Thermostabilization, ou seja, esterilização térmica assistida por alta pressão, que está aprovado pela FDA há alguns anos, e que no fundo pega na esterilização comercial, que está aqui azul, tem mais ou menos este tempo que demora numa autoclave, e o que faz é pré-aquece os alimentos, protege-os por pressão, e exacerba, ou seja, aumenta um fenómeno que é o aquecimento adiabático, consegue aquecer rápido o homogeneamento de alimentos, mantém o tempo necessário para a esterilização e depois arrefece. Portanto, temos aqui um processo de esterilização, estamos a falar de enlatados, atuns, sardinhas, em latas que têm 5 anos de validade e que não precisam de refrigeração, que este novo processo, o PAT, se revela muito mais interessante em termos de qualidade destes produtos, enfim, está para desenvolver maquinaria que possa levar isto para a área industrial, porque em laboratório está mais provado que funciona e está aprovado pelo FDA já há alguns anos, portanto não temos também aqui que inventar nada, é só pôr aqui a tecnologia e a engenharia a funcionar para pôr isto em termos industriais a funcionar. Tanto que o exército norte-americano é um daqueles que diz que rações de combate baseadas em produtos esterilizados para os soldados, por esta nova tecnologia pelo PAT, terão qualidade, que diz aqui que é como comparar o dia e a noite comparado com a esterilização convencional que temos correntemente. Uma outra possibilidade que nós temos estudado bastante aqui, temos investido bastante, é o armazenamento hiperbárico. É um novo conceito de conservação de alimentos que também usa pressão, mas é muito diferente. Porquê? Porque agora nós não estamos a falar de pressão com o objetivo de inativar micro-organismos, estamos a falar de pressão como uma barreira ao crescimento de micro-organismos, à semelhança do que nós fazemos com a refrigeração com os frigoríficos. Ou seja, quando nós pomos um alimento no frigorífico, o que estamos a fazer é reduzir a velocidade de crescimento de micro-organismos, para ganhar prazo de validade. E aqui passa-se no início a mesma coisa, que é, em vez de eu pôr um alimento no frigorífico, ponho à temperatura ambiente, ponho com quentão e a pressão vai ter o mesmo efeito da refrigeração da temperatura baixa em termos de crescimento de micro-organismos. Isto surgiu por acaso, com um submarino de exploração subaquática com 2 pilotos, teve uma avaria, resgataram os pilotos, depois de 10 meses a esta profundidade, de 540 metros, cerca de 15 megapascal, 150 atmosferas, a 3 graus centígrados. Quando foram resgatados, passado 10 meses do submarino, verificaram que a comida que os pilotos lá tinham estava em muito boas condições
e quando veio cá para cima com o submarino começou-se a degradar normalmente, como nós sabemos cá em cima e como observamos cá em cima. Isto abriu aqui a possibilidade de combinarmos então alguma pressão muito baixinha com refrigeração, aumentar o tempo de conservação do alimento. Mas isto combinava refrigeração com pressão, portanto eram dois custos, um equipamento de pressão, que na piscina tinha que suportar a refrigeração e, portanto, quando fizeram alguns ensaios, e ficou por aí. Depois, alguns anos mais tarde, começaram-se a fazer, de facto, alguns estudos a dizer assim, então se nós pudermos, de facto, não fazer isto sobre refrigeração, ter, de facto, este armazenamento hiperbárico, com pressões muito baixas, mas à temperatura ambiente, em que eu não gastaria dinheiro para controlar a temperatura, também gastaria muito pouco dinheiro para gerar pressão, porque gerando a pressão, o peixe a válvula é como uma garrafa de gás, não vem de fuga, então não tenho mais variações de pressão, e portanto punham a temperatura ambiente variável. E de facto, nós começámos a fazer alguns estudos deste tipo, ainda no tempo em que a Liliana, a Rita e o Rui estavam por aqui a fazer o doutoramento. E está aqui um exemplo de somnolancia. Como sabem, é muito pressível, tem muito poucos dias para a validade no frigorífico, tem uma tela de água alta, tem um pH basicamente neutro, portanto, é muito pressível. E nós não tivemos somnolancia aqui a 72,5 megapascal, 625 atmosferas, aqui a 750 atmosferas. Lembra-se que a pasteurização comercial faz 6.000, vamos falar aqui qualquer coisa com 10 vezes menos de pressão, que é muito interessante em termos de custos. Aquilo que nós vimos é que, para estas questões, os micro-organismos não cresciam, contrariamente à refrigeração, contrariamente à temperatura ambiente e contrariamente a 500 atmosferas. Não só não cresciam, mas parece que iam morrendo, se iam inativando. E estamos aqui a falar de cerca de 56, 57 dias. Ou seja, enquanto que aqui sobre a refrigeração, passado 4, 5 dias, o sumo está fermentado, aqui ao fim de 60, de facto, nós continuamos a ter um sumo muito interessante do ponto de vista microbiológico espetacular. Isto, o Álvaro Lemos, que fez isto na sua tese de mestrado, e depois também fez o doutoramento comigo, manteve somnolancia não só estes 50 e tal dias, mas durante um ano, nestas condições. Ou seja, a temperatura ambiente a cerca de 25 graus. Reparem que ao fim do ano, os micro-organismos caíram, né, e mantiveram-se basicamente abaixo do limite de detecção durante um ano. E temos aqui imagens desse somnolancia durante um ano. Estão a ver? Reparem que um produto que tem poucos dias de prazo de validade microbiológico em refrigeração, tivemos aqui pelo menos um ano e acabámos a experiência ao fim do ano, porque precisávamos dos vasos para fazer outros ensaios. Estão a ver aqui o potencial deste novo conceito, que eu considero que pode ser disruptivo para o futuro, no que toca a não gastar energia, mas sobretudo a conseguir prazos de validade muitíssimo superiores para alimentos que hoje são muitíssimo perecíveis, o que obviamente também vai de encontro à sustentabilidade, etc, ao menos desperdício de alimento, etc, mas muito importante este novo conceito. Bem, aqui estamos a falar dos vegetativos, não é? Trobactérias, bolosas gorduras, etc. O Carlos Pinto está aqui ao meu lado a ouvir. Ele está a fazer a tese de mestrado e está a terminar a tese de doutoramento comigo, mas não em vegetativos, micro-organismos vegetativos, mas em espós, que, como sabem, são muito difíceis de inativar, e, portanto, para termos elementos estéreis, ou elementos esterilizados, digamos assim, nós temos que ter temperaturas muito mais altas, e ele provou aqui para alguns espós bacterianos, Bacillus subtilis, e está a provar agora para outros na sua tese de doutoramento, que de facto nós conseguimos com 100 e 50 megapascal, okay, nós conseguimos de facto inativar esporos no armazenamento hiperbárico, enquanto que com pressões mais baixas, a pressão atmosférica e a temperatura ambiente eles crescem, a 25 megapascal ainda crescem aqui, aqui já não, ou seja, de facto muito importante também para controlar esporos, não só controlar e evitar o seu desenvolvimento, como reduzir o seu velocidade de crescimento, o que nós fazemos na refrigeração, mas mesmo também inativá-los. Estamos aqui a falar também de 70 dias. Estão a ver que aqui nós estamos aqui a falar de armazenagens de alimentos sem pressão às condições ambientais, de temperatura ambiente, eles crescem rapidamente, ao fim de poucos dias, uma semana basicamente, enquanto que aqui ao fim de 70 dias eles só não cresceram como se inativaram e inclusive é melhor que a refrigeração. Na refrigeração, nós vemos que eles se mantêm mais ou menos, ou tendem a crescer um bocadinho, e no armazenamento hiperbárico não crescem, ainda conseguimos inativar estes micro-organismos. Pronto, agora estou aqui um slidezinho que é para dar assim, aqui um corte, passamos de alimentos aqui para a bioquímica, para a biotecnologia, que é também a possibilidade desta tecnologia ter aplicações biotecnológicas. Isto porquê? Porque, para nós, toda a vida, não é? Toda a vida que nós conhecemos,
tem condições limitadas para viver, de temperatura, mas também de pressão. Nós sabemos isso quando subimos, quando os exploradores sobem em montanhas muito altas, o oxigênio na areia, etc. Mas também quando os mergulhadores mergulham, também sabemos que a pressão afeta de modo muito dramático as condições da vida. E nós sabemos que hoje no fundo do mar temos vida que prolifera e prospera e está adaptada às situações que se podem sentir no fundo do mar, como disse, nos 11 mil metros da Mariana Trench, faz qualquer coisa como 1000 atmosferas. E de facto, se nós usarmos isto, recentemente tem uma notícia que um senhor vai passar 100 dias debaixo d'água pela ciência para ver quais são os efeitos de passar 100 dias no corpo humano debaixo d'água com alguma pressão, porque, entre outras coisas, para vermos se um dia nós não poderemos ter colónias humanas, digamos assim, em profundidade, para explorar o mar, como estamos a explorar o espaço, para pousar recursos no fundo do mar, até para se não poderemos viver, alguns de nós viverem lá, né, nessa situação, e ele está de facto a ver o que é que pode acontecer ao corpo humano. Mas nós estamos então a tentar estimular os fundos do mar para alguns micro-organismos, por exemplo. Mas antes disso, por exemplo, nós estamos a fazer, ou temos vindo a fazer alguns processos de difusão de solutos, por exemplo, falta de bacalhau, molho de bacalhau, em que com alta pressão podemos eventualmente acelerar estes processos. Fazer, por exemplo, uma modificação de propriedades macromoléculas, como amido, celulose e proteínas, por exemplo, fazer géis a frio para afetarmos no amido, a maisena que usamos lá em casa para engrossar molhos, por exemplo, que usamos temperatura. Nós podemos fazer a mesma coisa com pressão e temos texturas diferentes. As gelatinas com proteína, a mesma coisa, nós conseguimos fazer isso. Eu vou dar aqui um exemplo num vídeo de proteínas que nós comemos todos e que coagulamos, gelificamos por calor, e vocês vão ver elas gelificarem só por alta pressão. A extração de compostos polares, para compostos bioativos, para processos de extração, desenvolvimento de vacinas também, muito importante aqueles desenvolvimentos, e a fermentação sob alta pressão. Ou seja, os micro-organismos a fazer processos de fermentação a uma certa temperatura, mas também com pressão, e não só a pressão ambiental. E o que nós temos aqui é tentar dar algum stress da pressão para promover alterações metabólicas, e nós temos aqui alguns produtos de fermentação que sejam diferentes. E portanto o que nós fizemos foi isto. Nós fizemos 2 trabalhos, pelo menos, um para compostos químicos, para produzir compostos químicos, e um, de facto, para produzir iogurte sob alta pressão. E, de facto, vimos que era muito interessante. Nós conseguimos fazer iogurte, e conseguimos fazer, e quando temos visitas, podemos fazer iogurte normal, como fazemos lá em casa, e iogurte sob alta pressão. E existem um par de condições sob pressão, que não é bem alta pressão neste caso, são pressões mais baixas, que normalmente o iogurte adquire algumas propriedades que as pessoas consideram muito interessantes em relação ao iogurte que nós produzimos normalmente. E, de facto, vários grupos, e não só o nosso, começaram a fazer investigação nesta área, inclusive artigos de revisão, de facto, micro-organismos de sob pressão. Há aqui penso que algum bastante potencial também para enzimas, para fazerem coisas muito interessantes, e vocês veem aqui alguns dos nomes. A Rita Inácio está aqui no artigo, não sei se a Liliana está aqui em algum artigo, a Maria João Mota também, e a Rita Lopes, parece que a Liliana não está nestes artigos. Outra possibilidade que nós temos, já que nós conseguimos verificar proteínas, é de facto manipular processos de desnaturação, renaturação de proteínas. E isto tem muito interesse, por exemplo, para proteínas terapêuticas, ou seja, proteínas para fins médicos, que hoje são produzidas em organismos geneticamente modificados e que depois de serem produzidas saem com estrutura alterada, saem agregadas. É preciso, no fundo, fazer o desenovelamento dessas proteínas e depois reenovelá-las corretamente para elas terem a atividade. E depois nós fazemos, há vários processos, há muitas patentes já, e que nós conseguimos pegar numa proteína denovelada, um folding, e nós conseguimos, com pressão, em muitos casos, fazer o processo mais eficiente para ter a proteína nativa e ter então o seu efeito terapêutico e o seu efeito médico. Portanto, isto para indústrias farmacêuticas está a ter bastante interesse usar estas tecnologias para isto. Então, estão a ver que a tecnologia não só está na área alimentar, mas consegue estar, de facto, em várias outras áreas, o que é muito importante porque potencia o interesse para esta tecnologia, aumenta o interesse para esta tecnologia para investigação e aplicações industriais. O exemplo que eu vos queria dar aqui é, no fundo, cozer alimentos a frio, que é nós temos aqui ovos que vão na nossa máquina, não é? Nós embalamos em saco de plástico porque senão a casca ia partir, aplicamos pressão à temperatura ambiente e os ovos saem de lá cozidos entre aspas.
os lipicar. Okay? E a maior parte das pessoas que comem estes ovos gosta de comer estes ovos. Não têm o cheiro nem a textura dos ovos cozidos normalmente. As pessoas dizem que estava qualquer coisa entre marinho e cru, ok? Mas de facto, vão ver uma aplicação muito fora da caixa, de um caso extremo, que é nós conseguimos cozer um ovo a frio. Bem, é que isto pode ter interesse em termos industriais, não sei. Em termos fundamentais tem, porque pode-nos abrir as ideias, a mente, para novas aplicações fora da caixa da tecnologia de alta pressão. E agora eu teria aqui um vídeo, exato, que somos nós a fazermos estes ovos. Não sei se estão a ouvir música, Liliana. Não? Assim eu vou fazendo a narração. Então estamos a partir os ovos, colocá-los em saco de plástico, porque senão a casca ia partir, porque o ovo tem um bocadinho de ar. Colar o saco. Agora temos aqui os sacos. Isto é maisena, mas fazemos com maisena, não é? Pomos maisena, pomos água. Tem que ter uma certa concentração, senão não gelifica bem. Bom, misturamos, agora vai à máquina, este é o Álvaro, que trabalhou com o melancia. Quando fez sapetão, está lá um certo tempo, estou a explicar uma visita. E agora vai sair aqui, depois do processamento, da despulverização, vocês vão ver que vai sair aqui, quer a maisena gelificada, quer os ovos gelificados, no fundo cozidos a frio. Que é o que eu estou a explicar às dicas, cá está os ovos. Cozemos ovos a frio, que é para um conceito assim um bocado disruptivo, não é? E gelificar proteínas também. Pode ter aplicações interessantes na indústria, não sei. Mas do ponto de vista científico, fundamental, é muito interessante a gente pensar nestas aplicações. Eu penso que este vídeo está mais ou menos a terminar. E agora vamos mostrar um vídeo também que é das ostras. Aquelas ostras que eu disse que estão apertadas para as conchas não abrirem. Isto depois vale uma segunda oportunidade, que é a extração de moluscos e crustáceos. Deixem cá ver se o vídeo começa. Ups, alguma coisa aconteceu. Ups, alguma coisa se passa. Penso que o vídeo não está a carregar. Carlos, consegues-me ajudar aqui neste? Ontem no teste que nós fizemos e hoje de manhã funcionou. E isto é muito importante em termos gráficos, em termos visuais. Está aqui a testar do laser. Não devia ser, mas... Sim, fazem um show, depois ver se consegue entrar de outra maneira. Ah, está aí. Ah, preciso pôr isso, se calhar, agora pôr maximizar. Põe em modo apresentação agora, não é? Põe só esse, partilha, que eu não estou a ver nada. Pronto. Vamos lá ver, agora está. Ah, agora já dá. Pronto, acho que agora já vão ver. Fica ali, está. Pronto. Pronto, agora já estão a ver o vídeo, não estão? Sim. São dois amigos, dois senhores japoneses, portanto, um é da empresa e está a mostrar um colega, um amigo. Temos aqui a ver a mesma japónica. Quando a gente vai comprar ao supermercado e está extraído um miogo, isto é feito no 1, com uma carga laboral muito grande.
Portanto, são pressões também relativamente muito baixas, que tornam isto muito interessante do ponto de vista de custos. E agora vamos ver a facilidade com que se extrai isto tudo. E, portanto, de um modo automatizado, reduzindo brutalmente a necessidade de mãos, de pessoas para trabalhar. Já estão bem abertas, mantém-se cru igual, exatamente igual. Agora estão a ver, olha, sai tudo. Quando nós podemos isto com concha, ainda fica lá pegada à concha um pinho músculo, e aqui até esse bocadinho sai. Okay? Muito, muito interessante. Estamos a ver aqui bivalves, agora estamos a ver moluscos, ainda vai vivo. É exatamente o mesmo procedimento. Consegue-se depois extrair isto. Quem come destas coisas sabe cozinhar isto antes de extrair. Depois é muito difícil algumas partes serem consumidas. E agora vamos ver a facilidade com que é feita esta extração. Vão ver? Sai tudo direitinho. Vão ver que até as antenas, aquelas partes mais finas, se consegue extrair. E continua cru. Podemos vender como um produto cru. Refrigerar, congelar, tensionar logo. Já estão as antenas. Então sai tudo. Ou seja, consegue recuperar 100% da parte combustível e depois confecciona-se. Vou ver aqui mais alguns exemplos, partes daqui, para todo tipo de produtos desta natureza. Ok? Muito, muito interessante. São vídeos que estão no YouTube, podem procurar, se procurarem, há muitos vídeos destes no YouTube, não é novidade nenhuma. E, portanto, queria agradecer àqueles nossos parceiros que nos têm com quem temos tido alguns projetos, estes mais antigos, estes mais recentes, dá-vos uma ideia do portfólio de equipamentos de alta pressão que nós temos. A nível laboratorial, temos qualquer coisa como isto, portanto, uma máquina, duas máquinas com um vaso cada uma, aqui 3 vasos, mais 3 vasos de alta pressão, e já temos um outro também equipamento de alta pressão com mais vasos, isto para o armazenamento hiperbárico, que não está aqui na fotografia, portanto, não conseguimos estar a trabalhar com muita gente e com muitas amostras ao mesmo tempo. E temos um equipamento industrial, que é o primeiro tamanho que as indústrias podem comprar, digamos assim, de 55 litros, estamos a falar de base de 55 litros, estamos a falar de um equipamento com 20 toneladas, ou seja, está um bicho bastante grande, e que nos permite produzir alimentos reais, comerciais, em quantidades que vão desde 200 a 250 kg de produto por hora. Portanto, muito, muito interessante. E agradecer àqueles que trabalham, não é? Porque eu não faço nada, só faço as apresentações. O grupo atual, neste momento, que está aqui, alunos de doutoramento, alunos já terminaram o doutoramento, alunos do doutoramento têm colaboração com outras instituições, e alguns alunos do mestrado que este ano estão comigo, e dizer, se vocês tiverem, tem aqui também um QR Code onde podem ter informação sobre nós. O Innovate Group, estamos em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, etc., que vocês possam imaginar. Então podem fazer o que querem e terem mais informação sobre nós, e se tiverem alguma questão, não sei como é que Liliana vão gerir. Boa tarde. Para saber se essas pressões exercidas alteram de alguma forma o valor nutricional, ou a qualidade, ou o sabor dos alimentos. Ok. Pronto. A regra geral afeta muito menos que o processamento térmico e que as outras tecnologias. Há algumas particularidades, ou seja, esta tecnologia afeta muito pouco ligações covalentes em compostos químicos e moléculas, mas afeta bastante ligações não covalentes. Portanto, tudo o que for em compostos químicos pequenos, como por exemplo vitamina C e outras vitaminas, que não têm grande estrutura tridimensional, portanto não têm grandes ligações não covalentes, basicamente é assim, 100% é mantido. Já no que toca a macromoléculas, como eu mostrei com o ouvido, e com os ovos, temos muitas ligações não covalentes. Se nós aplicarmos pressão, nós vamos ter algum efeito nestas proteínas. No ovo nós exacerbamos muito, fazemos pressões elevadas durante mais tempo para eles lificar, mas se nós não fizermos mesmo assim tão elevadas, nós vamos ter algum efeito de aumento de viscosidade no ovo. Nomeadamente também no peixe e na carne, ou seja, em alguns desses produtos podemos ter algum impacto, digamos assim, as proteínas ficarem como que pré-cozidas, digamos assim, com a pressão.
mas temos que contrapor isto e relativizar comparando com outras tecnologias. Ou seja, eu consigo ter um peixe pasteurizado, e já há peixe hoje no mercado pasteurizado por alta pressão e que é vendido, que é confeccionado depois normal. Há alguma carne também, okay, que apesar de sofrer algumas alterações, depois de confeccionada, basicamente essas alterações não se notam, mas se eu for fazer o mesmo nível de pasteurização, de destruição de vegetativos, processamento térmico, etc., nestes produtos, o efeito vai ser muito maior. Portanto, mesmo assim, esta tecnologia tem vantagens evidentes nestes produtos. Obrigado. Mais alguma questão? E em termos de custos, é competitivo esta tecnologia? Conseguiu ouvir? Sim, em termos de custos. Pois, em termos de custos, eu comparo esta tecnologia, faço uma analogia, uma comparação com os carros elétricos. Parece que muitos de nós queriam ter um carro elétrico, não é? Mas é mais caro, não tem tanta autonomia, é uma tecnologia nova de locomoção, de autolocomoção, não é? Temos algum medo e que é assim um pouco a mesma coisa. Ou seja, parece que é muito melhor, que temos novas oportunidades na betão, que a qualidade dos alimentos é muito melhor, mas o equipamento é caro, não é? Ainda é caro. Depois, não é porque se compra um equipamento deste para estar a usar umas horas por dia, porque tem que se rentabilizar. Depois também, obviamente, ainda não temos equipamentos de alta pressão que consigam produzir tanto por hora como as tecnologias convencionais. É como a carro elétrico, ainda não tem 1000 km de autonomia normalmente. E, portanto, há aqui estas limitações. Mas quando vocês virem o gráfico que eu vos mostrei, eu penso que continuam a ver a apresentação, certo? Sim. Se virem aqui o que eu vos mostrei do gráfico aqui, da evolução dos equipamentos, considerando que mesmo os equipamentos ainda são caros, ou seja, é mais caro, qualquer nova tecnologia é sempre mais cara, que as tecnologias já estão implementadas há muito tempo na indústria, vocês estão a ver que o aumento do número de equipamentos por ano é muito importante. Estamos a falar de 20, 30 equipamentos para a indústria vendidos por ano. E estamos a falar de equipamentos para a indústria que, o Rui está aqui, provavelmente vai falar isso depois, que não custam para a indústria menos de 1 milhão de euros cada um. E nos últimos anos andam a vender 20, 30 por ano. E claro, mas é limitativo para algumas empresas. O custo ainda do equipamento, como é limitativo para muitos de nós, um carro elétrico, porque há carros elétricos hoje que fazem 700, 800 km entre cargas, e mas são muito mais caros. Ou seja, está-se a evoluir muito bem a nível de custos e eu penso que com as oportunidades que existem hoje, os custos são relativizados em termos de potencial. E, obviamente, em nível de investigação há muita coisa para fazer, não é? Se houver pessoas que queiram efetivamente trabalhar e apostar nesta área, há muitas coisas, umas mais dentro da caixa, outras mais fora da caixa para fazer. Então, e se pensarmos em termos ambientais, é sempre preciso de alguma forma embalar os produtos em vácuo, em embalagens de plástico? Ou não? Normalmente eles são, porquê? Porque há uma vantagem, porque não há contaminação pós-processamento, não é? Mas o Rui talvez vai falar também nisso, nomeadamente a Hyperbaric e agora alguns concorrentes também já têm conceitos semelhantes, de processar em bulk, antes de embalar, e embalar depois. Permite usar melhor o volume da máquina, portanto processar mais por hora, mas aí depois voltamos àqueles problemas convencionais, que é depois de eu processar, não posso, tenho que ter cuidado com a recontaminação pós-processamento. Como viram naquelas ostras, que é o produto que a seguir da extração vão ser refrigeradas, congeladas, etc., elas são processadas não embaladas. Isso é perfeitamente possível. Para sumos, etc., refeições pré-confeccionadas, etc., há todo o interesse em embalar antes de processar. Mas hoje o conceito já existe e já tem discussão industrial de processar fumo para pasteurizar antes de embalar a seguir. Pondo no fim, na saída da máquina, uma linha de processamento higiênico, uma linha de processamento ascético, etc. Isso é possível. Eu ia dizer olá a todos, espero que estejam todos bem e agradecer o convite para estar aqui. O meu nome é Rui Queiroz, eu faço parte da equipa de aplicações da Hyperbaric e venho aqui hoje falar um bocadinho de tendências globais de mercado da HPP. Eu tenho já 2 pedidos de desculpa a fazer. O primeiro é que eu sou muito aborrecido a fazer apresentações. O segundo é que eu sou português, trabalho para uma empresa espanhola e comunico com os meus clientes em inglês, ou seja, eu não falo bem nenhuma das línguas, portanto se eu puser aqui alguns comentários ou expressões esquisitas, não liguem, avancem à frente.
Pronto, como mandam as regras, tenho que apresentar a empresa que me paga as contas e que me permite estar aqui. A Hyperbaric é uma empresa que desenha e fabrica e comercializa tecnologias baseadas em alta pressão, tanto HPP como compressores de hidrogênio, como HIP, Hot Isostatic Pressure, que é para materiais, neste caso não nos interessa. E puxando um bocado aqui dos galardões, nós somos o líder mundial na nossa categoria, com mais de 60% de market share, eu diria à volta dos 65%, que corresponde a mais de 350 unidades instaladas, das tais 650 que o professor falou há um pouco, um bocado por todo o mundo, estamos presentes em mais de 50 países. Temos 20 anos de experiência a produzir esta tecnologia, ou melhor mais, que foi em 99 que começamos, ou seja, já vamos fazer 23, 24 anos. Temos uma faturação de 60 milhões anuais, mais ou menos, dependendo dos anos, e somos uma empresa que investimos muito em I&D. Ou seja, deste nível de faturação, nós temos um reinvestimento anual de 5% em produto de I&D. Também se pode notar que dos colaboradores, de cerca de 140 colaboradores, mais de metade, ou melhor, mais de 60% são graduados. A Hyperbaric é uma empresa espanhola com sede em Burgos, no norte de Espanha, onde fabrica todos os equipamentos. Tem também uma planta piloto e escritórios nos Estados Unidos, em Miami, e oficinas comerciais um bocado espalhadas por todo o mundo, como México, Austrália e Singapura. Nós temos, digamos que, dois conceitos desta tecnologia. O conceito IMPAC, que é o que o professor falou, ou seja, em que os alimentos já vão pré-embalados para dentro da máquina, e do outro conceito eu já vou falar daqui um bocadinho. Esta é a nossa gama de equipamentos, desde o mais pequeno, que é o que tem na Universidade de Aveiro, que o professor falou, que tem uma capacidade de produção de cerca de 200 a 300 litros ou quilos, dependendo do que se trata, por hora, até a maior, que tem um vaso de 525 litros, que tem uma capacidade de produção de 3.000 e qualquer coisa litros ou quilos por hora. De salientar que estes equipamentos funcionam todos da mesma maneira. A única coisa que varia entre eles é o tamanho, ou seja, a nível de modo de funcionamento é igual em todos. E melhor que seria eu a explicar, eu tenho aqui um pequeno vídeo que eu acho que tem som, que explica melhor do que eu. Traditional HPP machines process IMPAC products, generally in their final commercial packaging, then introduced in the vessel. The vessel is aligned with the yoke and is filled with low-pressure water. Then it is closed at both sides by plugs and wedges. Nota-se que houve aqui um corte em que há o aumento da pressão. Microorganisms without the use of heat, being respectful with the characteristics of fresh food products. Finally, the depressurization of the vessel and the opening of the machine take only some seconds. Afterwards, processed products are unloaded. To know more about high-pressure processing, please visit us at hyperbaric.com. Pronto, espero que tenha dado para perceber um bocadinho, pelo menos, como é que é o processo em si. O outro conceito que eu falava aplica-se apenas a líquidos, em que se trata os líquidos, um produto líquido a granel, ou seja, não é embalado antes do processamento, mas sim embalado com esterilidade depois do embalamento. Mais uma vez tenho um vídeo que explica melhor do que eu. Hyperbaric presents a breakthrough innovation, the Hyperbaric 525 Bulk, a high-pressure processing machine for large production of beverages. This unique equipment is based on a totally new concept in which beverages are processed in bulk before bottling, delivering
up to 5,000 litres per hour. With the new in-bulk machines, the total cost of ownership per litre will be cut by more than 50% compared to traditional HPP in-pack process. Energy and wear parts consumption is significantly diminished. Labour cost is drastically reduced. A single person can operate the hyperbaric 525 bulk because no manual handling is needed. The hyperbaric 525 bulk is the world's most cost-effective and productive equipment, reaching up to 5,000 litres per hour. To find out more about high-pressure processing, please visit us at hyperbaric.com. De salientar que esta tecnologia só nós é exclusiva nossa, só nós é que conseguimos ter este tipo de equipamento. Falando um bocadinho do processamento em si, há 4 fatores fundamentais num processo de alta pressão. 2 relativamente ao processo em si e outros 2 relativamente às características do alimento. A nível do processo, é a pressão e o tempo, o binómio que se pode controlar com a máquina. Normalmente as aplicações de pasteurização andam a rondar os 4.500 a 6.000 bar ou 450 a 600 megapascal, na grande maioria nos 6.000. Aquela parte da extração da carne dos crustáceos e a abertura dos moluscos normalmente é à volta dos 2.500, 3.000 bar, e o processo, o holding time, ou seja, o tempo que está sob pressão, é geralmente menor que 5 a 6 minutos. Para um ciclo, para também terem um contexto de quanto tempo demora o processo, para um ciclo de 6.000 bar, 3 minutos, o tempo desde que introduzimos os produtos no equipamento até que eles saiam do outro lado, é um processo que demora cerca de 6 minutos, ou seja, conseguimos fazer 10 ciclos por hora. A nível das características dos alimentos, convém que sejam ácidos, idealmente a pH abaixo de 4.6, porque a HPP não elimina esporos. Caso sejam produtos pouco ácidos, pode ser necessário outras barreiras para controlar formadores de esporos patogénicos. E convém que também sejam alimentos com atividade à água elevada para que a pressão seja transmitida de forma mais eficiente. Esta era a parte que eu tinha tirado e que acabei por adicionar outra vez, porque tinha uma apresentação demasiado longa, mas já que se falou nisso, eu acho que é importante. E isto aqui aplica-se, esta parte só à empaque, às máquinas de empaque, como o produto é submetido a altas pressões e debaixo d'água, digamos, há alguns requerimentos, ou seja, tem que ser um produto flexível, elástico, ou seja, que seja compressível e volta à mesma forma depois do processo e resistente à água. Como podem ver, vidro não é flexível, metal não é elástico, apesar de comprimir não volta ao volume inicial e Tetra Paks, etc., não são à prova d'água. No entanto, temos o tipo de materiais e formatos que mais comumente usados na empresa. Garrafas, pouches, que eu não sei o nome disto em português, são aqueles pacotinhos que tem normalmente para bebés, taças, tabuleiros, sacos, é quase tudo PET, polietileno de alta ou baixa densidade e PP, ou seja, é tudo material reciclável. Mas onde se tem visto a inovação aqui é na... Sim, assim também me quebra um bocadinho. Pronto, onde se tem visto alguma inovação por parte dos nossos clientes é na procura de soluções mais sustentáveis que o plástico. O plástico é agora o inimigo número 1 da população, apesar de o plástico ser mais uma garrafa de plástico ser mais sustentável que uma garrafa de vidro de uso singular. Nem toda a gente tem essa noção. Mas pronto, as soluções têm passado por usar materiais diferentes, como bioplásticos, PLA, PET reciclado, não PET reciclável, ou seja, PET que já foi reciclado, ou misturas de ambos. Há uma empresa que desenvolveu um plástico que tem um polímero
que é facilmente degradado com uma enzima, ou seja, uma degradação acelerada. Depois temos coisas mais simples, como processar volumes maiores, ou seja, a quantidade de plástico que tem uma garrafa de 1 litro é menor que a quantidade de 2 garrafas de meio litro. Ou então reduzir a quantidade de ar em produtos com MAP, com atmosfera modificada. Podemos, na pressão, isso é até uma desvantagem ter ar, ou seja, podemos reduzir a quantidade de ar, isso implica menos plástico. Ou então reduzir a gramagem de plástico que tem cada embalagem. E com a nova inovação da nossa máquina que produz em bulk, podemos embalar em qualquer tipo de embalagem. Aliás, na fotografia está o primeiro sumo do mundo HPP em Tetra Pak. Falando agora das tendências, não sei se já viram este gráfico em algum lado. Pronto, nós cedemos material a quem nos pede e depois acontecem estas situações, temos alguma repetição de informação, portanto, já sabem, o número de máquinas tem aumentado ao longo dos anos. O que não sabem é como é que essas máquinas estão distribuídas pelo mundo. Ou seja, praticamente metade das máquinas, e aqui não são os nossos clientes, é as máquinas em global no mercado, praticamente metade das máquinas estão na América do Norte. E a América do Norte estou a incluir México, Estados Unidos e algumas no Canadá. Um quarto na Europa, que é o segundo maior motor da tecnologia, e temos vindo a ver um crescimento cada vez maior nos países asiáticos. Nós normalmente distribuímos as aplicações de alta pressão nas seguintes categorias, em que basicamente a grande maioria das máquinas estão dedicadas à produção ou pasteurização de sumos, seguidas de produtos cárnicos e guacamole. E há ainda um grande número de máquinas que estão dedicadas a serviços que nós chamamos de tolling. O que é isto? Basicamente, como o professor Saraiva disse, as máquinas são caras. Então, muitas empresas pequenas não têm capacidade de comprar uma máquina. O que há empresas que fazem é compram máquinas e alugam o tempo de máquina a empresas mais pequenas a troco de um certo valor por quilo ou por ciclo. Isto é uma prática mais comum nos Estados Unidos, mas existe também na Europa e, nomeadamente, em Portugal também. Em Portugal, nós temos 3 clientes, a Universidade de Aveiro, que faz investigação, projetos de investigação e desenvolvimento, tem uma planta piloto que pode testar produtos reais, ou seja, o professor Saraiva já falou que tudo tinha a se falar. A GL com a marca Só Natural, que foram dos primeiros, dos pioneiros, ou foram os primeiros ou os segunda marca a nível da Europa a ter sumos processados por alta pressão. Hoje em dia também outros produtos, como produtos para barrar, como humus, bebidas funcionais, como shots de fruta com probióticos, sumos enriquecidos com proteína, acho que é a proteína do whey para desportistas. Se visitarem o site deles, eles têm uma panóplia de produtos bastante grandes. E outro cliente é a Supergraciete, está aqui o engenheiro David que vai falar um bocadinho sobre isso, por isso ele vai falar sobre os seus produtos, não me vou dar aqui a perder muito tempo para não repetir a informação. A nível mundial, agora daqui até ao fim só vos vou mostrar exemplos de produtos comerciais que existem, que podem ver a versatilidade da tecnologia e que isto é tudo feito com uma mesma máquina, ou seja, não há uma máquina específica para sumos, uma máquina específica para carnes, é tudo a mesma máquina. De sumos, podemos ver alguns dos mais conhecidos em cima, que é a Evolution Fresh, da Starbucks, a Suja, a Fresh Fruit, que é uma empresa australiana que na altura ganhou o prémio de inovação em 2000 e qualquer coisa, que foi um boost para a tecnologia. Temos smoothies, que são os dois do meio, sopas frias, como o gazpacho, os que estão ali na fila do meio com a marca Tio. Bebidas com probióticos, não tenho aqui nenhum exemplo, mas já mostrei atrás na GL. Bebidas carbonatadas, ou seja, com gás, um sumo de fruta gasificado, que é o caso do lado esquerdo em baixo, aquelas 3 da Hubble.
Bebidas vegetais, ou seja, a bebida de aveia ou de soja, entre outras, que é os produtos da malta que estão em baixo no meio, e até cold brew coffee, que não faz sentido fazer um cold brew a frio para depois pasteurizar o café a quente. Ou seja, também é uma categoria que tem crescido. Produtos cárnicos, aqui incluímos duas categorias, produtos curados, como o presunto que o professor Saraiva estava a falar, e produtos cozidos, como fiambre, por exemplo. Isto foi um bocado o que fez expandir a tecnologia na Europa, porque para exportar para os Estados Unidos, por exemplo, a regulamentação é bastante apertada, há uma tolerância zero para a listéria, e como sabemos, um presunto pode não ter condições adequadas para o crescimento de listéria, mas também não faz com que ela morra. E não podemos propriamente pasteurizar um presunto ou cozê-lo para exportar. Isto permitiu então muitas empresas, até inicialmente na sua maioria espanholas, exportar para países como Estados Unidos, Japão, que têm regulamentação muito apertada. E o HPP basicamente erradicou a listéria em produtos de carne. Produtos de fiambres e assim conseguimos um prazo de validade até cerca de 60 dias, isto pode variar, obviamente, e produtos curados 120 por aí. Outra grande aplicação ou categoria é guacamole e produtos de pera-abacate. O professor Saraiva também já falou um bocado disto. É um produto que basicamente abre-se e em 5 segundos está castanho por causa da oxidação enzimática. E a alta pressão o que faz é, além de inativar os micro-organismos, reduz também a atividade das enzimas oxidativas, o que faz com que se mantenha verde mais tempo. Consegue-se em produtos de abacate sem mais nada, sem aditivos, sem mais nada, cerca de 45 dias de prazo de validade, o que sem qualquer tipo de tratamento dura 2 dias, se tanto. E em produtos de guacamole, em que se controla, tem mais ingredientes, se controla-se melhor o pH e assim consegue-se chegar até 70 dias. Basicamente, qualquer guacamole que comprem hoje em dia é tratado por alta pressão. Pode haver um ou outro que tenha aditivos químicos em vez de alta pressão, mas eu diria que 90 a 95%, seja em Portugal, seja no estrangeiro, de guacamole que comprem é tratado por alta pressão. Produtos do mar, seja cozinhados, seja crus. Em cima, do lado esquerdo, conseguem ver, foi uma fotografia tirada por mim no Mercadona, ou seja, cá em Portugal, está disponível à venda em Portugal. O do lado direito, não este produto, mas o da mesma marca do lado esquerdo também está disponível no Mercadona. É polvo cozido, basicamente é só chegar a casa e aquecer, ou para fazer saladas frias, ou como queiram. Estes produtos cozinhados conseguem ter até 90 dias de prazo de validade, depende um bocado do produto. E em baixo, do lado esquerdo, temos alguns exemplos de produtos crus, nomeadamente bacalhau, o da Del Pierre, não sei que peixe é, e calamares, que em português são lulas. E há também depois uma mistura de campos, que é um guacamole com espirulina, ou seja, com uma alga. Aqui temos exemplos da extração dos crustáceos e das ostras, que o professor também já falou. Queria só acrescentar uma nota, que eu ouvi um comentário na audiência enquanto estava a ver a apresentação do Saraiva, que fazia muita impressão meter uma lagosta viva dentro da máquina de alta pressão. Há um estudo, e isto é um estudo científico, que mostra que à medida que a pressão vai aumentando, as lagostas sentem-se como se estando a afundar no mar, ou seja, tem um efeito literalmente sedativo. Ou seja, estamos a sedar as lagostas e a matá-las em segundos. É pior cozidas, não é? É muito pior que cozer uma lagosta cozida. Sim, quando são cozidas são mas pronto, é uma tecnologia muito mais amiga das lagostas do que cozê-las vivas.
Refeições completas, pré-cozinhadas, em que basicamente são refeições prontas a comer, é só aquecê-las, quem quiser comê-las frias também pode, em que conseguimos prazos de validade até 45 dias, e aqui há uma vantagem em relação à pasteurização térmica, ou melhor, das duas uma, ou não fazemos pasteurização térmica e temos um prazo de validade curto, ou então fazemos uma pasteurização térmica depois de embalarmos o alimento. Qual é o mal de fazer a pasteurização térmica depois de embalar o alimento? É que cozinhamos os alimentos, pusemos a temperatura, baixamos a temperatura, voltamos a subir a temperatura, ou seja, a nível de organolético e de nutrientes tem um impacto maior do que utilizar alta pressão. Já não me falta muito, eu prometo. Aqui temos alguns produtos de barrar e molhos, como hummus, salsas de tomate, que variam entre 45 a 75 dias. Uma categoria que tem aumentado imenso, pet food, comida para cães e gatos crua. Neste caso não há tanto um efeito de aumento de prazo de validade, porque a maior parte desta comida é liofilizada, ou seja, a parte já garante um prazo de validade bastante extenso, mas aqui estamos a garantir a segurança da matéria-prima, ou seja, estamos a matar listéria, salmonella, E. coli na matéria-prima e a proteger animais que comem ração crua. Normalmente os animais têm uma tolerância a este tipo de patogénicos maior que a nossa, mas há sempre animais mais sensíveis, doentes, etc. E tem havido muita procura. Há cada vez mais empresas a apostar nisto. Até porque também a regulamentação nos Estados Unidos obriga a que a carne usada ou que a comida crua para animais tenha uma certa... aliás, é mais restrita a legislação de carne crua para consumo animal do que para consumo humano nos Estados Unidos, porque assume-se que os humanos vamos cozinhar a carne, pelo menos a maioria de nós, então tem que comply com muita regulamentação. Comida para bebê, que normalmente não é mais do que purés de fruta e vegetais, alguns cozinhados, outros crus, outros uma mistura, que com prazo de validade de 45 a 75 dias. Produtos lácteos, um produto lácteo com muito interesse é o leite, no entanto só há 2 produtos de leite no mundo, HPP, um no México e um na Austrália, e a Austrália teve de ter uma autorização especial, isto porque a regulamentação e a legislação nos Estados Unidos e na Europa está muito atrasada, ou seja, por exemplo, na Europa não é que seja permitido ou não seja permitido, não existe regulamentação para leite processado por alta pressão, ou seja, é como se não existisse a alta pressão para o leite, para o resto dos produtos, sim. Temos uma mozzarella de leite de búfala, por acaso este produto está protegido por uma patente em Itália. Temos smoothies, snacks de queijo e uma outra categoria que são overnight oats ou pudins de chia, em que aqui fazemos um bocado o uso do que o professor Saraiva falava há pouco, da gelatinização do amido, exatamente, em que além da pasteurização há lá está, este tipo de produto é bom que tenha uma textura mais espessa, então há uma gelatinização do amido, o que além do aumento de vida útil, melhora também a textura. E em baixo temos fruta cortada. Fruta cortada pronta a comer, com a particularidade que tem que estar no próprio sumo, por causa dos efeitos da pressão, esmagaria a fruta se ela estivesse sem um líquido à volta. Mas aqui abre a porta a outras coisas interessantes, é que podemos ter melão cortado, mas pode ser em sumo de melão ou pode ser em sumo de ananás, em que temos uma infusão do sumo de ananás no melão, ou seja, podemos jogar aqui com um conjunto de sabores. No nosso site tem todo o tipo de recursos, nós apostamos muito em divulgação da tecnologia, tem desde flyers a white papers, vídeos, casos de estudo, a Innovation Week que fazemos todos os anos com apresentações, normalmente dura 3 dias, a de 2023 2023 deve estar para sair o calendário, webinars já feitos, anteriores, etc.
E pronto, era isto que eu tinha para vos dizer. Ora, boa tarde a todos os presentes. Eu venho apresentar aqui a empresa para a qual trabalho, uma empresa que já trabalha com o HPP já há algum tempo. A empresa é a marca Graciete. Somos produtores de sopas refrigeradas, embaladas e também de sumos. A teoria ficou para quem percebe da teoria. Eu venho apenas aqui falar um pouco da prática em contexto industrial. Vou-vos falar um pouco da empresa, dos produtos que temos, porque é que escolhemos trabalhar com a tecnologia HPP, como é que fizemos a validação do processo, quais é que são para nós as vantagens da tecnologia HPP, quais é que são também os inconvenientes que ela tem e quais é que são os nossos projetos futuros. As sopas Graciete iniciaram-se em 2004, está ali um erro, por ideia de 3 irmãos que não queriam ser funcionários de ninguém e até decidiram ser patrões. Hoje estão arrependidos disso já, coitados, mas pronto. Foi, na altura, um projeto pioneiro. Fomos os primeiros a ter produtos embalados, refeições embaladas no mercado, neste caso sopas. As certificações e o aumento de produção obrigaram-nos a passar para uma nova fábrica em 2007. Atualmente temos 85 funcionários, trabalhamos 24 horas por dia, durante 5 dias por semana. Temos um departamento de qualidade composto por 3 elementos, todos eles com o mestrado. Por isso está aqui alguém ainda na dúvida de ir para mestrado ou não, organizem-se bem nesse sentido. Estamos atualmente em fase de recrutamento de um novo colaborador para o departamento de qualidade. Ok? Portanto, se alguém quiser experimentar a indústria pura e dura, entre em contato com a professora Maria João, que ela depois dar-vos o meu contacto. Produtos é que nós temos? Temos sopas convencionais e sopas biológicas, temos sopas de 400 gramas, temos sopas de 800 gramas e temos sopas de 1 kg. Temos também pratos prontos, sumos naturais, pastas, como a pasta de caju e pasta de caju com cacau, e tivemos também já sopas frias, como o gaspacho, uma sopa de melão, uma sopa com iogurte, que foram vendidas para o Lidl. Nós atualmente vendemos para todos aqueles clientes. Ok? Somos uma empresa certificada pela IFS, muita burocracia a nível da certificação, é algo muito chato e todos os dias tem que estar a trabalhar nesse sentido e todos os dias temos que estar no cumprimento dos requisitos de cliente, em que um cliente quer uma coisa de uma maneira, outro cliente quer a coisa de outra maneira e aquilo é um bico de obra. Somos também certificados pela produção biológica. Porque é que decidimos avançar com o HPP? Porque queríamos entrar para novos mercados, queríamos exportar os nossos produtos para o estrangeiro e os nossos produtos têm que chegar às cadeias de supermercado com cerca de 15 dias de validade. E isso era limitante, porque os nossos produtos tinham, na altura, 23 dias de validade, os nossos produtos convencionais, nem todos os nossos produtos são submetidos à tecnologia HPP. Apenas alguns que nós achamos que devem passar principalmente pelo aumento do prazo de validade. Nós conseguimos passar dos 23 dias de validade para os 35 dias e a exportação obrigou-nos a isso, porque para uma sopa chegar a uma prateleira de supermercado com 15 dias de validade, com todo o processo de exportação, isso por vezes não se conseguia. E então tivemos que arranjar aqui alguma maneira de conseguir ultrapassar isso. Quisemos também desenvolver novos produtos, chegar a novos clientes e modernizar a nossa marca e a nossa empresa. Como qualquer processo de indústria alimentar, tivemos que fazer uma validação do processo para ter a certeza daquilo que estávamos a trabalhar. Como é que nós fizemos essa validação do processo? Fizemos análises sensoriais e microbiológicas no momento zero, logo após a produção, e depois fomos fazendo análises sensoriais, microbiológicas e testes de validade a produtos submetidos a testes com diferentes binómios de tempo e de pressão.
até chegarmos à conclusão, não, este é o nosso binómio tempo-pressão, é aqui que a gente vai querer trabalhar. Então vamos confirmar isso. E confirmamos isso através de, já com o binómio tempo-pressão definido, através de análises sensoriais, análises microbiológicas, e definimos então aí a data limite de consumo para os nossos produtos. Quais é que são as principais vantagens do processamento HPP na nossa fábrica? É um processo não invasivo e não térmico, é livre de aditivos e de conservantes, quer as nossas sopas, quer os nossos pratos prontos, quer os nossos sumos, não levam qualquer tipo de aditivos ou de conservantes, ok? São matérias-primas frescas, como é nas nossas cozinhas. O processo HPP permite a inativação de micro-organismos e enzimas a baixas temperaturas, destrói micro-organismos patogénicos que possam eventualmente estar presentes nos nossos produtos, preserva as características organoléticas, funcionais e nutricionais dos nossos alimentos, permite identificar casos de má selagem, e isto aqui tem-nos ajudado muito. Por vezes, acidentalmente, nós estamos a falar de termosselagem, numa das embalagens entre materiais da mesma espécie. No caso das taças, entre materiais de duas espécies, estamos a fazer uma termosselagem de PET com PP. E por vezes há casos de má selagem ou há casos da presença de microfuros no material de embalagem que nós, ao olho nu, não conseguimos identificar isso. E se nós nos apercebemos que possa estar a haver um problema, ou por reclamações ou por boletins analíticos não conformes, nós vamos então fazer um despiste dessa situação no HPP. E o HPP permite-nos identificar logo embalagens com problemas de selagem, porque das duas uma, ou a embalagem rebenta por si só, ou fica cheia de água, entra água pelo seu interior, e isso permite-nos identificar, calma, essas temperaturas de termosselagem que estás a usar, se calhar não são as mais indicadas, vai reajustar. Isso tem-nos ajudado muitíssimo. Permite-nos também um aumento do prazo de validade do nosso produto. Nós atualmente, nos produtos submetidos à HPP, estamos a trabalhar com 35 dias de validade. Eu há pouco estava a ver aí prazos de validade de certos produtos assim muito altos, estava-me a assustar com aquilo, mas uma coisa é certa, nós não usamos qualquer tipo de aditivos, nem qualquer tipo de conservantes. E por isso estamos a jogar pelo seguro. Os custos operacionais são reduzidos e é um processo amigo do ambiente, porque não cria propriamente resíduos. Okay? Como qualquer processo, nem tudo é belo, pois, tem alguns inconvenientes, nomeadamente o custo elevado do equipamento. É um processo que ainda é pouco conhecido pelo consumidor comum. Eu tenho um cliente que nós desejávamos passar a utilizar sopas processadas em HPP e o cliente diz não, nós nunca trabalhamos com isso, o cliente depois não sabe o que isso é, não compra as sopas e não querem de maneira nenhuma. Portanto, para o comum dos mortais ainda é um processo um bocado desconhecido. É um equipamento ruidoso, principalmente na fase da descompressão, quando a gente lá está ao pé prega assim uns saltinhos de vez em quando, que não estamos à espera disso. É um equipamento de grandes dimensões, temos que ter espaço para ele. Requer material de embalagem flexível e resistente, como o colega referiu há pouco. E verificamos também alguma alteração na cor do produto por oxidação no fim do período de validade. E aqui temos que meter as coisas numa balança. Não esticar demasiado o prazo de validade. Nós chegamos ao fim dos 35 dias do prazo de validade do nosso produto e ele está inalterável. A nível microbiológico, a nível de flavors, está igual. Mas talvez em termos de cor, se exista já ali uma alteração de cor. E não é isso que nós queremos, esse tipo de produtos que nós queremos para o nosso consumidor. Nós queremos uma cor apelativa, que os olhos são a primeira coisa que come. E por isso não vamos esticar um prazo de validade maior que ainda nos dava margem de segurança alimentar. Vamos optar ali por um meio termo em que temos um produto bom, são, mas visualmente apelativo. Ok? Que projetos futuros é que a empresa tem? Substituir as sopas congeladas por sopas processadas por HPP. Isso para nós era uma grande mais-valia, porque permitia-nos eliminar um equipamento, o túnel de congelação da fábrica e libertar espaço. Nós temos um cliente
que só quer sopas congeladas porque vão para a Madeira e para os Açores. Cá está, pelo período, pela viagem, há essa necessidade das sopas irem congeladas, mas se o cliente fosse inteligente, passava para o HPP e tinha as sopas à mesma belíssimas e melhores até, porque à chegada aos restaurantes não havia a necessidade de estar a reconstruir as sopas, estar a descongelar sopas e depois estar a aquecer um produto que já foi descongelado, essa giga-joga toda. Pretendemos produzir também sopas para bebê processadas por HPP. Queremos também alargar a oferta de pratos prontos embalados processados por HPP. Estou-vos a falar de feijoada, de bacalhau com natas, de favas, uma série de pratos tipicamente alentejanos que nós processamos. E estamos agora também a entrar na produção de chás e de infusões para a hamburgueria H3, também processados por HP. Belíssimo. Bem, eu também já passei aqui por esta casa, também não gostava de estar aqui a ouvir grandes maçadelas, por isso acabo a minha apresentação convidando-vos para provar ali uns sumos que trouxe processados a HPP. Ok? Espero que tenham gostado. Pronto, eu se calhar convidava o doutor para vir aqui. E vamos então ver se há alguma questão. Temos aqui já uma aqui à frente. Eu tenho aqui duas questões. Vou começar de last but not the least, porque tenho curiosidade de saber ali na análise sensorial o que é que vocês começam por fazer em termos dessa abordagem até aferir o binómio tempo-pressão. Sempre as nossas certificações exigem que isso seja sempre feito por laboratório externo. Ou seja, nós trabalhamos sabor, textura, cor também. Aquela perda de cor. Exato, exatamente. É isso que nós... E a textura. Portanto, e textura, sim, sim. E depois vocês vão aferir os megapascais. Exato. Depois temos que fazer sempre, tentar sempre conjugar o binómio pressão-tempo de acordo com as nossas necessidades. Pronto, a ver, pronto, aqui este binómio é muito elevado, não queremos... tem validade, permite-nos ter uma validade superior, mas há aqui uma alteração do produto, vamos aqui reduzir ou vamos alterar. E neste momento tudo o que tens ali e os outros mais que tens lá em casa está tudo aferido? Está tudo aferido, os processos exatamente, o processo está completamente validado e nós sabemos que para aquela gama de produtos que nós temos atualmente, o binómio pressão-tempo é aquele. Eu gostaria de acrescentar que na alta pressão, para a temperatura, temos binómios de temperatura-tempo definidos para a maior parte dos produtos. Para a alta pressão, há de fazer este estudo basicamente produto a produto. Porque, enquanto estava a falar da sopa com 35 dias, e viu nos meus slides 70 e tal. Isso tem muito a ver com aquele parâmetro que eu estava a dizer do pH, da atividade da água, com um produto que tenha umas características diferentes. Pode ter o mesmo processamento e ter um prazo de validade mais alargado ou mais curto, consoante as características intrínsecas do próprio produto. Por exemplo, nós nos sumos, se nós fôssemos usar um antioxidante, um ácido, talvez nos justificasse trabalhar com um prazo de validade maior. É só que nós não queremos trabalhar com aditivos nem com conservantes, queremos as coisas o mais naturais possíveis. Sim, e por isso temos clientes que têm prazo de validade de 30 dias, clientes que têm prazo de validade de 90. Depende do que a marca quer fazer. Com certeza. Eu tenho uma questão para si, duas, mas a primeira, até aqui esta colega que se lhe devia preocupar, ou aquela daqui, que é das embalagens, e esta do ambiente. O que é que vocês fazem com as vossas garrafinhas de plástico? Há aqui alguma preocupação? Há algum negócio entre os clientes e vós? Não fazemos nada com as garrafinhas de plástico porque nós vendemos efetivamente de alta pressão. Mas depois não há... Eles renovam-nas, não sabem o que é que eles fazem? Para reduzir aqui um bocadinho a... Temos visto uma procura e parte do meu trabalho em específico é aconselhar clientes do ponto de vista científico, tanto a nível de produto, de embalagem, etc. E temos visto uma procura por meios mais
biodegradáveis ou mais sustentáveis. E temos visto que cada vez há mais procura por garrafas por PLA, ácido polilático, que são biodegradáveis, por materiais rPET, ou seja, PET já reciclado, que antigamente, ou pelo menos até há pouco tempo, era difícil obter uma garrafa com PET 100% reciclado, porque tinha manchas, ou seja, a qualidade da garrafa não era muito boa. Hoje em dia já se consegue. Há quem faça misturas de PLA com rPET. Há toda uma preocupação, não sei se é por parte das empresas, algumas creio que sim, outras é para terem uma imagem ambiental, seja o que for, se é positivo para o ambiente que haja essa preocupação, mas sim, assim, o que os nossos clientes fazem com as garrafas, não sei, procuram soluções para que as garrafas sejam mais sustentáveis, e até como eu estava a dizer, uma garrafa de vidro, se for de uso único, é menos sustentável que uma garrafa de plástico. Foi isso que me despertou para perguntar se vocês de alguma maneira em Berbari tinha sido já empurrada nesse sentido de dar algum apoio de sustentabilidade ou não? Sim, ou é normalmente como o que fazemos normalmente o que sugerimos é diminuir a gramagem da garrafa dentro do possível, depois há problemas de paneling, a garrafa fica metida para dentro. O consumidor não gosta disso? Pois tem, os olhos estão a comer, depois a comer. Reduzir o espaço de cabeça do produto, ou seja, permite uma maior produtividade da máquina, que não tem que comprimir ar e reduz a quantidade de plástico para a mesma quantidade de produto. Há várias estratégias e há uma consciencialização das empresas, nossos clientes, em abordar esse tema. Nós o que podemos falar, no nosso caso em particular, é da sustentabilidade da tecnologia, mas pronto, no nível da otimizá-la, no sentido de otimizar. Sim, temos o exemplo da nossa máquina em bulk, que permite usar qualquer tipo de embalagem. Pois, já é depois a visão. Exatamente. E agora, para eu parar aqui com a minha colega, que está impressionada com as lagostas, já pensaram em alguma solução para os caracóis? É que a gente cozinha os caracóis, aqueles bonecos e enquanto é para ser a gente cozinha. Temos que arranjar uma solução. Por acaso, enquanto empresa não, mas eu fiz investigação. Isto só se justifica em Portugal, não é? Não há muito fácil. Em Espanha não tem muito, é mais refogados. Sim. Não são cozinhos. Enquanto empresa nunca tivemos essa abordagem, já tivemos essa abordagem enquanto investigador na Universidade do Rio. Mas sinceramente não recordo os resultados. Mas possivelmente não. Mas essa só em mariscos se justifica depois recuperar aquilo que se investiu. O que se passa é que eu não sei muito bem como é que o caracol está preso à casca. Mas, por exemplo, no caso da lagosta, temos um músculo adutor que é proteína desnaturada e facilmente. E além disso, estamos a falar de dois materiais, o produto é comprimido, ou seja, reduz o seu volume. E a casca é muito menos compressível do que o músculo que está lá dentro. Isso faz com que o músculo aqui é semelhante, porque o caracol também não tem um músculo adutor ali que o prende até ao fim daquela evolução ideal. Aqui, mais uma vez, o ideal é descobrir o binómio. Vamos ver se as sopas da Graciete lançam aí os caracóis. Eu desejava que não, mas... eu desejava que não, mas... pode ser. Pela Liliana, se mais alguém quer fazer algo. Não sei, mais algum. O tipo de embalagem está relacionado com o binómio pressão-tempo ou não? Ou seja, o mesmo produto embalado em plástico ou o mesmo produto embalado numa garrafa tem tratamentos diferentes ou tem o mesmo? Para nós tem o mesmo. Nós utilizamos bag-in-boxes, como vamos ver agora ali fora, e utilizamos taças ou garrafas e até agora tem sido tudo igual. Não sentimos a necessidade de alterar esse binómio. No futuro, pois, não sei. Eu posso complementar a resposta? Sim. No que diz respeito ao tratamento de alta pressão em si, é igual. Agora, estamos a trocar um plástico mais permeável por um plástico menos permeável, ou seja, a evolução ao longo do shelf life do produto vai ter efeitos.
Pois. Ou seja, no processamento é igual, no envelhecimento do produto pode ser O tempo de diferente. vida do produto pode ser Exatamente, diferente. pode ser diferente, mas isso é pelas características do material, ter mais ou menos permeabilidade, deixar passar Está mais ou mais menos luz, exposto. pode levar a diferenças, mas no tratamento de alta pressão em si não tem efeito, ou normalmente não tem efeito. E outra questão, em termos nutricionais, está estudado que algum tipo de nutrientes seja mais alterado entre gorduras, proteínas, açúcares? É sim. Alguns são mais suscetíveis, vitaminas, minerais. Moléculas simples, vitaminas, fenóis, moléculas que sejam maioritariamente feitas por ligações covalentes, Pois. há muito pouca alteração. A alteração depende do produto. As não. que têm ligações covalentes? Sim. Porque a alta pressão não tem energia suficiente para romper as ligações covalentes. Ou seja, moléculas pequenas e simples normalmente não são afetadas ou são muito pouco afetadas por alta pressão. Isto depende, claro, de caso a caso, mas regra geral. Macromoléculas, como proteínas, amidos, de um ponto de vista nutricional, não costuma haver grandes alterações. Por exemplo, uma proteína, como o professor será explicado, a estrutura secundária, terciária e quaternária pode ser afetada, mas a estrutura primária muito dificilmente é afetada. Ou seja, a cadeia de aminoácidos mantém-se a mesma, ou seja, o seu valor nutricional em princípio é o mesmo, com alguns casos reportados de um aumento de digestibilidade para mais Atividades de maturação. Sim. E os lípidos? Lípidos, pode ocorrer alguma, o que se nota é que pode potenciar a oxidação lipídica em alguns casos. Ou seja, é preciso ter algum cuidado no tipo de embalagem para minimizar o oxigênio, escolher alguns produtos que se calhar não sejam tão ricos em gordura, mas sim, um dos... São os mais suscetíveis dos lípidos, talvez. Muito obrigada. Eu posso complementar. Sim, foi isso a área de... Na parte das proteínas, a nível nutricional não é afetado. Um dos inconvenientes foi, como o professor Saraiva disse, que é a nível visual. Pois. Porque um dos efeitos da alta pressão nas proteínas é a cor. E logo, esse é um dos inconvenientes. A nível nutricional, não. Talvez nos lípidos potenciar a oxidação, apesar de... por exemplo, os poliinsaturados, que são os ácidos gordos que são nutricionalmente valiosos, esses mantêm-se, mas normalmente tende a haver alguma oxidação. E a alteração da proteína, a alteração da cor, também depende um pouco de caso a caso. Primeiro estamos a falar de proteínas cruas, que não foram sujeitas a qualquer tipo de tratamento. Se uma proteína foi tratada termicamente, como o caso de uma refeição pré-cozinhada, aí já está desnaturada, já não vai fazer mais diferença nenhuma ao HPP. Em termos de carne crua, como há ali uma mudança na conformação, uma exposição da mioglobina, do ferro, há uma alteração de cor. Quando o produto é cozinhado, fica igual a um produto que não tenha sido tratado. Ou seja, isto foi aplicado pela Cargill, não sei se continua, nos Estados Unidos, para garantir que os seus hambúrgueres nas suas cadeias de restauração, que ao poderem não ser cozinhados corretamente, fossem livres de patogénicos. Ou seja, como o consumidor final não viu o produto cru, aquilo que eu por acaso não tenho aqui nenhuma foto. A alteração de cor não era importante. A alteração de cor não era importante. Mas não, parece, digamos, com uma carne de porco, parece que foi cozida. Enquanto, no entanto, o sabor e o aroma é tudo. Perde o pigmento Perde a pigmentação, exatamente. Há alguns casos em que a alteração de cor é vantajosa. Por exemplo, no bacalhau cru, Era o que eu ia falar. o bacalhau fica mais branco. Exato. E que normalmente, fica mais branco. Sim, fica e mais que normalmente é apelativo para o consumidor. Portanto, Estava ali no seu exemplo, lá à Exatamente. esquerda, no segundo canto abaixo. exatamente. Portanto, há que pesar as coisas na balança, para uns produtos funcionam umas coisas, para outros produtos funcionam outras coisas. É o que eu digo. A tecnologia HPP é muito versátil, dá para fazer muita coisa com o mesmo equipamento, ou seja, não temos que ter um equipamento diferente para sumos ou para pratos preparados, ou seja, as ACF têm um equipamento e fazem uma gama variada de produtos. É muito versátil, mas também lá está, não é
a silver bullet que resolve tudo. É preciso adaptar o produto ao processo, o processo ao produto, fazer estudos. Há produtos que funcionam bem, outros que funcionam mais ou menos, outros que não funcionam de todo. E sobretudo para produtos de base aquosa. Funciona melhor. Devido às gorduras. Sim, as gorduras depende. Quando eu digo promove a oxidação, e isto a Liliana sabe até melhor que eu, que trabalha muito sobre isso, funciona mais como um catalisador. Ou seja, se não houver nada que dê início à oxidação, ou seja, se estivermos num ambiente em vácuo, por exemplo, que não há oxigênio, a oxidação lipídica é muito menor. Corrige-me se eu estiver errado. Sim, eu fiz o trabalho de doutoramento foi em peixe, em salmão, que é um produto muito gordo. E o que eu observei que, por exemplo, embalando em vácuo, ao fazer vácuo, eliminava o oxigênio que estava presente, eu conseguia diminuir este efeito oxidativo. E o que notava-se era, como ela estava a dizer, que ao longo do tempo, uma evolução dos produtos de oxidação muito mais rápida, a taxa de oxidação era muito mais rápida, ao longo do tempo de prateleira, de validade. E ao ser embalado em vácuo, ao retirar o oxigênio totalmente, ou quase 100%, eu conseguia reduzir esse efeito. O que estamos a falar de um produto, eu usei o tal armazenamento hiperbárico que o professor Saraiva falou, estamos a falar em 30 dias de validade de peixe cru e armazenado a temperatura ambiente, portanto estamos a falar em condições extremas. Portanto, se estamos a falar de alta pressão, provavelmente poderíamos ver um efeito mais reduzido, não sei, teria que ser testado. Assim, não há muitas empresas a fazer peixe cru com alta pressão. As que fazem são peixes brancos, sim. Porque os outros, o salmão, o atum, têm esse efeito de cor, mudança de cor não desejável, mas, de regra geral, 14, 21 dias no peixe cru, a oxidação não costuma ser um problema. Já vou só acrescentar o preço da sopa, aumentou? Devia ter aumentado muito mais, infelizmente não. Infelizmente não somos nós que definimos os preços, são os hipermercados. Depende. Olha, eu tenho uma zanga aos hipermercados que é uma coisa fora de normal. Eu tenho uma sopa que sai de nós, lá da fábrica, com todos os custos de produção inerentes. A 1,20€ o litro, é vendida a mesma sopa numa superfície comercial a 5,99€ o litro. Se alguém souber o porquê, que explique. Não é? Não, porque a entrega não é que não, porque até o transporte somos nós que o pagamos. Mas pronto, como é que uma sopa sai a 1,20€ da produção e é vendida a um consumidor final a 5,99€? Mais uma razão para trocar? Não. E nós chegamos ao pé do cliente e dizemos, meus amigos, os custos de produção subiram, que foi um disparate, queremos aumentar os preços. Não pode ser. Estamos a vender pouco, não podem subir os preços. Não. São eles que ditam o preço e as regras. E se o cliente disser, vocês têm que ter um laboratório, ou trabalhar com um laboratório 24 horas por dia, que esteja a trabalhar 24 horas por dia, nós somos obrigados a isso. Trabalhar com grandes superfícies é muito complicado. Não há razão para trocarem as sopas congeladas por alta pressão, porque o custo de transporte é mais barato. E tiravam um mono da fábrica. Sim, temos ali. Quem foi o inventor da tecnologia do HPP? Foi pastor. Da tecnologia, das máquinas em si? Não faço a menor ideia. Foi na China, não foi? Trabalho de pesquisa. É assim, o primeiro, em 1890 e qualquer coisa, foram feitos os primeiros testes de alta pressão com um investigador chamado Fritz, em leite, com uma máquina que ele próprio fez, que gerava pressão com uma bomba manual. A partir daí, várias empresas foram fazendo máquinas de pressão. Houve também quem aproveitasse. Na engenharia de materiais usa-se pressão hidrostática para compactar, aumentar a densidade de materiais em cruz. Por exemplo, houve na cerâmica, antes de ser cozido,
podem ser aumentar a densidade do produto antes de cozido para ter um produto mais resistente para poder ir ao cozimento. Muito da investigação inicial usava esse tipo de máquinas, ou seja, máquinas que eram feitas para outro tipo de indústria. Há quem usasse tanques, os canhões, a parte dos canhões dos tanques, para fazer vasos de alta pressão. Não há uma linha reta que explique como é que foi desenvolvido o processo das máquinas em alta pressão. Um dos maiores, dois dos maiores breakthroughs, acho eu, foram feitos por nós. Não, foi basicamente as máquinas de alta pressão iniciais eram verticais, que era, o professor Saraiva mostrou ali algumas, o que, por um ponto de vista da HACCP, é horrível porque o produto entra e sai pelo mesmo sítio. Carga e descarga de produto é muito mais lenta, porque é preciso de uma grua para tirar e tirar. E para aumentar a capacidade dos vasos é muito mais fácil aumentar o comprimento a nível de resistência do vaso do que aumentar o diâmetro. Então nós fomos a primeira empresa a conseguir deitar o equipamento para que o produto entre por um lado, saia pelo outro, carrega e descarrega muito mais rápido e fazê-lo ao nível industrial. O outro breakthrough foi tal Clean Bulk, que nos permite processar grandes quantidades de líquido ao mesmo num só batch. Por exemplo, o custo de alta pressão tem um valor que acresce ao produto, tem um valor muito variável. Dependendo do valor do tamanho da máquina, do tipo de geometria do produto que se mete lá dentro, basicamente é um cilindro que temos que encher. Se pusermos uma bolsa do tamanho do cilindro, temos um filling ratio de 90%, que é o que acontece na bulk. Se pusermos taças de sopa, temos um filling ratio de 40%, digamos assim. A energia e o gasto da amortização da máquina é metade, ou seja, o custo que vai acrescentar ao produto é o dobro. E, portanto, não sei dizer quem foi que inventou a tecnologia, sei dizer quem foi o primeiro investigador a testá-la. Sei que os primeiros produtos a serem processados comercialmente foram no Japão, geleias ou doces de morango e outras frutas, em 1970. Foi o que o professor disse na apresentação. Teve estagnado mais ou menos uns 10 anos e a partir daí, por causa do guacamole principalmente e por causa dos produtos cárnicos, a tecnologia tem seguido. É curioso como não pensam nisso nas indústrias. Quem fornece os sushis? Porque na indústria do consumo de pescado fresco deveria ser algo que não devia ser pensado, apesar da perda de couro no salmão e no atum. Sim, seguramente é isso. Mas o peixe de manteiga ganhava cor branca. Sim, lá está, depende de caso a caso. E no caso do sushi, tem que estamos a falar da matéria-prima ou do sushi em si. Da matéria-prima. O sushi em si perde a forma. Vai perder a forma. Sim, perde a matéria-prima. Sim, perde a forma. Já. Estava a falar da matéria-prima. Posso confirmar que perde a forma. Mas aqui, deixa-me só dizer aqui para os alunos, antes da doutora Teresa pôr a questão. O que vocês têm atrás e que ouvem o engenheiro a falar nos campos, nisto e no bulk, tudo pode ir ou em recipientes próprios ou então a granel. Esta questão do ir a bulk, de ser, portanto, tudo introduzido direto na máquina, o líquido, o que seja, que querem fazer o HPP, ou em tratamento individualizado em packets, pode ser neste caso taças, depois é que podem eles não associar. É claro, cada situação tem as suas vantagens e desvantagens, porque, por exemplo, no caso de um sumo que vai embalar numa garrafa, não tem hipótese nenhuma, a não ser que haja uma falha na garrafa, de contaminação cruzada depois de ser processado. Sim, mas aí há de ser uma daquelas centenas que tem ali. Sim, mas num caso de embalamento pós-HPP, já pode haver uma contaminação, pois. Mas é como o que acontece na pasteurização também. Há mais uma questão, doutora Teresa? Essa é a professora Teresa, sim. Em relação à sensibilidade dos diferentes grupos microbianos, há estudos à alta pressão para... Sim. Esporos não são, regra geral, não são destruídos por temperatura só por si, combinando pressão e temperatura, só por si, combinando pressão e temperatura, sim é possível. Velós e gorduras são relativamente sensíveis à pressão, normalmente pressões entre 3.000 e 4.000 bares inativam. Vírus, depende do tipo de vírus, mas também são 5.000, 4.000 já é inativa a maioria.
bactérias é um bocado mais depende. No entanto, para bactérias em geral, o melhor é ir aos 5, 6 mil bar. Gram positivas são mais resistentes que gram negativas. Regra geral, sem exceções. E acho que não esqueci de nada. Não, acho que disseste. Pronto. Vamos à prova, não é, engenheiro? É melhor. Sim, aqui, há pouco estavas a falar da história, não é? De quem foi o inventor. E utilizavam-se equipamentos que eram usados na cerâmica, mas também, não tirando aqui a Hiperbaric, existe outra empresa que é a Avur, que é nos Estados Unidos, que é concorrente deles, que eles antes de processarem alimentos, eles faziam materiais que são utilizados para construir aviões, não era? O material... Sim, não sei basicamente... Eles comprimiam as placas, não é? O material que era utilizado para fabricar os aviões. Quintos, numa secção. Nós de Hiperbaric sempre fomos Hiperbaric. A Avur já foi muita coisa. Já foi inicialmente. Isso é outra empresa. Era parte do grupo Quintos e o grupo Quintos também desenvolve tecnologias de alta pressão. As tecnologias de alta pressão envolvem muita coisa. Desde o Hot Isostatic Pressure, que é precisamente para isso, peças de adição, fabricação por adição metálica, que é praticamente impressão 3D, que ficam com imperfeições. Ao comprimi-las, aumentamos a densidade e tiramos a potencial ar que fica lá dentro. Ou seja, a pressão e temperatura, ou só pressão, são muito usadas na indústria de materiais para reduzir imperfeições e aumentar a resistência das peças, para a indústria espacial, aeronáutica, qualquer indústria que tenha requisitos de materiais muito específicos, beneficia de tecnologias de alta pressão. E a Avur, sim, inicialmente era uma empresa que se dedicava a equipamentos de alta pressão para outras tecnologias e mediante estudos que havia potencial para, se calhar, adaptamos isto que temos aqui um novo. Não foram eles que começaram, foi a Mitsubishi no Japão. Sim, eu sei. Mas pronto, viram a oportunidade de shift, de pivot da indústria que trabalhavam para adicionar mais um ramo de negócio.